E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai, o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no seu capítulo 6, versículo 5 até o versículo de número 8. Meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Para você que não me conhece ainda e está chegando agora, o meu nome é Anderson Gomes e este é o nosso canal Oração da Manhã. Para a glória de Deus, Deus tem feito grandes coisas neste canal. E é por isso que até aqui Ele tem nos sustentado, porque são os milagres, são o que Deus tem feito em nossas vidas, que nos fazem estar aqui todos os dias para juntos orarmos, pregar esta palavra que é digna de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Meus irmãos, hoje se inicia o nosso terceiro dia de oração da manhã, ou seja, o nosso terceiro dia de campanha de oração. Janeiro de 2021, dia 22, é o nosso terceiro dia de campanha de oração. Vamos orar a Deus e aqui nós temos feito um grande propósito com Deus, de orar a Ele, de apresentar a Deus nesta campanha de oração. Muitos pedidos que aqui é nos feito todos os dias. Esta campanha é em pró das causas impossíveis, é em pró dos milagres. E eu creio que Deus, Ele vai fazer algo por nós. Quem sabe durante esta campanha ou depois desta campanha. Mas é muito importante você participar conosco. Claro, se você puder trazer mais uma pessoa, é de suma importância. E se de repente a pessoa só chegou hoje, diga para ela: ontem teve vídeo, há 2 dias atrás teve vídeo. A nossa campanha começou no dia 20 de janeiro, dia 21 foi o segundo dia, e hoje o nosso terceiro dia, no dia 22, é o nosso terceiro dia. Então assiste os 3 vídeos e nos acompanhe e faça o seu propósito com Deus, que nós aqui já entregamos a Deus e vamos continuar entregando as causas impossíveis a Deus, para que Ele possa continuar nos ajudando. É claro que após a ministração da palavra de Deus, nós vamos aqui orar ao Senhor. Por isso pedimos que você nos acompanhe até o final. Não esqueça, nos acompanhe até o final. Deixe o seu like, compartilhe com alguém. E não esqueça, claro, de fazer o seu pedido de oração para que a gente possa aqui orar por você e, claro, por suas causas. Amém? Abra sua Bíblia, eu creio que você já abriu, mas porventura você
não abriu, abra ela ou permaneça com ela aberta, é de suma importância para que nós possamos meditar naquilo que Deus quer falar conosco nesse terceiro dia de campanha de oração. O que Jesus ensinou sobre a oração? O que Jesus nos ensinou sobre a oração? Nós vamos ver que no capítulo 6, a epígrafe ou o tema do texto diz: continuação do Sermão da Montanha, esmolas, oração e jejum. Esse é o tema. Nós queremos aqui nos apegar à oração, que é o nosso tema central de nosso canal, que é a oração. Jesus, ele ensinou a nós tudo sobre acerca da oração. Jesus era um homem de oração. Jesus, ele gostava de buscar um local solitário. Sim, Jesus sempre buscou um lugar solitário para que ele pudesse buscar a Deus. Este lugar solitário, às vezes, eram os momentos que ele achava melhor estar sozinho. Jesus era um homem de oração e ele, claro, tinha o costume de subir aos montes para orar. E os momentos de mais gratidão que Jesus tinha era o momento que ele orava a Deus, conforme está em Marcos capítulo 6, versículo 46, claro, também em Lucas capítulo 5, versículo 16. Às vezes Jesus passava a noite toda. Meus irmãos, Jesus passava a noite toda orando. Lucas capítulo 6, versículo 12. Ele também gostava de orar pelos discípulos, conforme está escrito em João capítulo 17, versículo 8 ao 9. Deus vai falar com você, comigo, nesta manhã. Jesus, ele orou inclusive por todos nós, conforme está em João capítulo 17, versículo 20. Nós não vamos ler para ganharmos tempo. Jesus sempre foi um exemplo na oração. Grande exemplo de homem de oração. Nós, como seguidores, servidores de Jesus, devemos orar como ele orava. Jesus considerava que o Filho de Deus, ele, claro, deveria orar. Ele, como homem, Filho de Deus, precisava encarecidamente buscar a presença de Deus. Jesus era um homem de oração. Jesus buscava a Deus. Quanto mais devemos buscar a Deus, ou quanto mais buscamos a Deus, mais nós ficamos fortes espiritualmente. E o pecado ele se afasta de nós, porque quem ora recebe combustível, alimento do céu. Por isso é de suma importância que devemos orar. Por isso que no Sermão da Montanha, Jesus ensinou acerca das esmolas, do jejum, mas principalmente sobre a oração. Os discípulos sentiram a necessidade de orar. Então Jesus passou a ensinar sobre como deveria orar. Jesus instruiu os discípulos e mostrou para eles a necessidade diária de estar buscando a Deus, lançando a Deus as suas súplicas, o seu clamor, as suas necessidades. Ele, em todas as suas preocupações, Jesus tinha em seu pensamento, em seu coração, o desejo de falar com o Pai. Por isso que nesta manhã eu já lhe pergunto com toda a autoridade: qual é o desejo que você tem?
Será que está ardendo em seu coração o desejo de estar orando, de estar clamando a este Deus que é digno de toda honra, que é digno de toda glória e de toda exaltação? Que tipo de oração Jesus ele ensinou ali naquele monte? Qual foi o tipo? A oração secreta só deve ser ouvida por Deus, ou claro, por Jesus, nós como homens aqui na terra. Devemos formar o hábito de ter um lugar tranquilo para esses momentos de comunhão com Deus. Não foi à toa que Jesus foi ali àquele monte, porque ele precisava ser íntimo, ter um lugar diferente, um lugar que só ele pudesse estar, um lugar onde não tivesse pessoas. Jesus tinha esse hábito. Ao orarmos, devemos abrir o nosso coração a Deus. Como? Como quem? Como um amigo que fala de amigo para amigo, falando de nossas vitórias e derrotas, perdas e ganhos, alegrias e tristeza. Lembre-se, Deus não é um pai que deseja ouvir somente boas notícias. Você acha que Deus é um pai que só quer ouvir as boas notícias de seus filhos? Não. Ele se interessa pelos nossos problemas. Ele se interessa pela prova que nós estamos passando. O Senhor deseja que falemos de tudo o que aconteceu em nossa vida. A promessa de Jesus é: teu Pai que vê em secreto te recompensará, conforme está aqui escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6 e o versículo de número 18. Meus irmãos, veja o que a palavra de Deus nos diz: para não pereceres aos homens que jejuais, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai vê o que está oculto, te recompensará. E isso é muito forte, meus irmãos. Isso é muito poderoso. Me permita aqui dizer, com todo o carinho e respeito que eu tenho por você, Deus não é um velho senil, um velho gaga, não é um homem que não enxerga, que não fala ou que não escuta direito. Ele vê, sabe, conhece de tudo e de todas as coisas. Deus é o nosso Deus. Que promessas maravilhosas Jesus fez com relação às nossas petições. Segundo está escrito no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 22. É maravilhoso saber que Deus se inclina de seu trono para ouvir o clamor do oprimido. Foi com essa certeza que Davi e Daniel desenvolveram o hábito de orar 3 vezes ao dia. Salmos 55 e o verso de número 17, como também Daniel, capítulo 6 e versículo 10. Eles viam em cada dificuldade um chamado à oração. Devemos, eu e você, nesta campanha de oração, fazer o mesmo. Veja, eles sentiam, Daniel, juntamente com Davi, ele sentiu o chamado de Deus para estar orando 3 vezes ao dia e não cansava o joelho, não dava dor de cabeça, a garganta não cansava, não dava sono, não dava preguiça, não, eles oravam com desejo. E esse é um dos segredos da nossa campanha de oração. Orar com vontade, convicção, orar porque gostamos, orar porque nós sentimos o desejo forte, o chamado de Deus.
Deus, por esses últimos dias, tem chamado muitos crentes, muitas pessoas que estão desapercebidas para entrar no altar da oração. Oração da manhã, oração da madrugada, oração da tarde, oração da noite, oração em qualquer hora do dia, oração poderosa, oração milagrosa, oração de poder, oração de um crente fraco, oração de um crente fragilizado, oração de um crente fraquinho, oração de um crente novo convertido. Não tem problema a hora ou a pessoa que vai orar. O importante é que nós devemos estar orando. Meus irmãos, com todo respeito, não adianta nós chegar aqui e dizer: eu quero participar desta campanha de oração, e você não orar com convicção. Precisamos orar com convicção, fé e esperança. É por isso que eu falo isso todos os dias. Condições para a oração ser atendidas. Há certas condições sob as quais podemos esperar que Deus ouça as nossas orações. Você precisa entender. Primeira condição: sentir a necessidade de auxílio. E de quem é o auxílio? De Deus. Conforme está em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 8. Os que reconhecem, preste bem atenção, os que reconhecem em sua necessidade e anelam por Deus, podem estar certos de que serão satisfeitos em oração, vão alcançar os objetivos. O coração tem de estar aberto à influência do Espírito Santo de Deus. O meu coração precisa estar aberto à influência do Espírito Santo de Deus, naquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Isso é na oração. A bênção de Deus não pode ser obtida. Preste bem atenção. A bênção de Deus não pode somente ser obtida por pessoas que só querem só a bênção, só a vitória, só vencer e não quer o Senhor, o Deus que recebe a oração. Somos tão carentes do cuidado de Deus como um bebê é carente da atenção de seus pais. Você sabia disso? Somos tão carentes de Deus na oração como um bebê recém-nascido é carente da atenção e dos cuidados de seu pai. Orar com fé, conforme está em Marcos capítulo 11 e o versículo de número 24. Jesus elogiou muitos que foram curados por sua fé. Lucas capítulo 18, versículo 42. E criticou a falta de fé até mesmo dos discípulos, conforme está em Lucas capítulo 8 e o versículo 25. Tiago ensinou que quando pedirmos sem fé, seremos como as ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Ainda em Tiago capítulo 1, versículo 6, de fato a Bíblia é clara em ensinar que sem fé é impossível agradar a Deus. Você conhece esse texto, está em Hebreus capítulo 11 e o versículo 6. Por isso também devemos orar com fé. Meus irmãos, eu poderia aqui dizer em vários fatores que precisamos orar, estar perto de Deus. Orar, a sua oração será respondida quando você perdoa. A sua oração é respondida segundo a vontade de Deus, mas claro, segundo aquilo que você faz, aquilo que você se propaga a fazer. Meus irmãos, nesta manhã, Deus ele está falando conosco acerca da oração. Mas nós
voltamos aqui no texto, nós vamos ver que Deus, inspirado por Jesus Cristo um no outro, diz: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Mas Jesus disse: em verdade, eu vos digo que eles já receberam o seu galardão. Mas, meus irmãos, aqui é uma das partes mais importantes, e aqui eu já vou finalizar. Mas quando tu orares, entra no teu aposento, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai vê o que está oculto e Ele vai te recompensar. Qual é o segredo desta campanha? Entrar no quarto, fechar a porta, intimidade com Deus, oração com Deus, jejum com Deus, tudo com Deus, colocando Deus em primeiro lugar, e a tua oração será respondida. Então, meus irmãos, nós ensinamos aqui nesta manhã, e Deus falou aos nossos corações que devemos orar a Ele, independente de qualquer fase, circunstância, momentos, tristezas, alegria, devemos orar. E claro, para finalizar, orar com fé. Ore com fé, e a nossa campanha de oração será um sucesso para a glória de Deus. Mas como assim, irmão? Milhões de pessoas vão ver. Não é isso. Quando eu falo de sucesso, é que Deus vai colocar as mãos e vidas serão restauradas, curadas. Acontecerão milagres para a glória de Deus quando nós fazermos o que a palavra de Deus pede. A sua fé com a minha fé faz Deus mover montanhas. E claro, Ele escuta a nossa oração. Ore comigo nesta manhã. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus que vê, o Deus que escuta, o Deus que sabe de todas as coisas. Nesta manhã, Senhor, nesta campanha de oração deste dia, eu quero te pedir por muitas pessoas que estão clamando. Senhor, muito embora este vídeo ficará público, mas a nossa oração não é pública. A nossa oração, ela é direcionada a Ti. Nós não queremos aqui aparecer. Nós não queremos aqui ser o foco, mas queremos que Tu apareça, a Tua glória apareça, os Teus milagres aconteçam, as Tuas mãos sejam vistas para a glória do Teu nome. Senhor, ser conosco nesta campanha de oração. Abençoa cada uma pessoa, cada um homem, cada mulher, cada jovem que estará aqui contemplando a Tua palavra e sentindo a Tua presença através dessa oração que é feita neste vídeo. Senhor, nós queremos Te pedir por todas essas bênçãos e já Te agradecer em Teu nome. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vá em paz e receba a vitória da parte de Deus.